Como realmente esta história toda do Porto, a história do Porto é interessantíssima e é um tema que eu fui obrigado a estudar. Eu não sou do Porto, fui obrigado a estudar esse tema, tive que dar umas cadeiras que passavam por isso e, portanto, gostava um pouco a história do Porto. É uma história lindíssima mas faz-me confusão quando se fala sobre o contexto atual com uma perspectiva, não é este caso, mas por vezes com uma certa perspectiva negativa, como uma espécie de uma morte anunciada, irreversível, etc. E eu sobre isto, passando desde o início do Porto, até às muralhas, até à industrialização, a reformulação de toda a lógica com a passagem à Quarta Alta, até à perspectiva mais modernista, com os seus benefícios que houve no Porto, até esta crise levou a esta crise, que é comum. Também temos que ter esta consciência quando evitar um certo pessimismo. Por isso é que eu acho que a experiência das pessoas e as pessoas em si, as suas histórias pessoais, podem realmente mudar as coisas. Passa um bocado sobre isto. Identificarmos com um certo edifício ou termos um certo desejo de fazer alguma coisa e fazer, ou então como o arquiteto estava a testemunhar uma certa predisposição para a intervenção pública, não é? Com riscos, etc. Isso tem, obviamente. E chegamos a uma espécie de um contexto que é um contexto global destas coisas acontecem, portanto não é nenhuma condenação inevitável, onde os centros realmente têm um problema, estão velhos, etc. Faz parte de um processo, penso eu, inevitável, que acontece noutros contextos, que acontece na Europa em geral e em Portugal em geral, de os centros ficarem a sofrerem deste mal, ficarem velhos, etc. Haver uma fuga desde os anos 60, 70 para a periferia, haver um certo modelo de vida, um certo desejo das pessoas por determinadas coisas, faz com que elas abandonem o centro. E há este recente reinteresse pelo centro, mais por uma classe que passa muito pelos intelectuais, pelos artistas, etc. Por isso é que eu acho que realmente esta aposta no domínio criativo é muito importante para a ressuscitação do centro. Porque realmente não estou seguro que se a maior parte digamos, das componentes da sociedade não continuam a partilhar um determinado ideal de vida, de modo de vida, que de resto se aproxima um bocado ao culto da segunda casa, da periferia, etc., do ter 4 mais 2, etc., do ter elevador, etc., outro tipo de coisas, lugares de garagem, viver no centro, e é o que eu estou a experienciar, tem realmente as suas. É preciso concessões para o fazer. É preciso concessões para aguentar. Não é para aguentar, é para poder viver no centro, é preciso determinado tipo de concessões. Eu pago multas à torta e direita pela ONU. Mas tenho um determinado tipo de prazeres e de paixões que eu acho que não são colmatáveis com outro tipo de vidas. No entanto, eu acho que este tipo de fascínio está ligado a um determinado tipo digamos, de franja social, digamos, e que deve-se dar realmente, deve-se dar realmente benefício, entender o potencial disso. Eu acho que os discursos que estão a surgir sobre a cidade negativa são muito interessantes nesse sentido. Acho que devem surgir discursos, a esposa do mundo aludiu um pouco a isso. Esta cidade digital, realmente esta conexão de quando é que se começa a montar uma rede, também é uma coisa que eu falo no meu texto, destas pequenas iniciativas começarem a montar uma rede e a usufruir, digamos, das sinergias que estas coisas criam. E é estas iniciativas individuais em rede, conectadas com mecanismos de comunicação, mediatização, que passam, obviamente, pelas tecnologias digitais, pelos telemóveis, etc. Conectadas com os transportes, conectadas com relações entre a periferia e o centro, muito diferentes do que existe, que passa pelos transportes, que passa por eventos, que passa pela cultura, e quando não passa pela cultura, não passa por outro tipo de coisas, é que pode realmente ressuscitar esta cidade. No entanto, temos que ter consciência que o que se passa no centro e esta desvitalização
do centro da cidade. É uma coisa comum que acontece primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa em geral, e que tem os seus processos, os seus times e os seus processos. E é óbvio que a sociedade portuguesa, pelo seu ritmo recente, não nos anos, digamos, 90, onde desde os anos 80 isso verifica-se em muitas cidades, nós estamos a verificar agora, mas até temos a mais-valia de poder realmente ver alguns case studies, alguns exemplos de outras cidades europeias do que é que foi feito, também aprender um pouco por isso, e depois reconhecer, porque eu acho que esta apropriação também do modelo de dados, e não sei, acho muito literal, eu acho que o Porto tem as suas especificidades, e deve ser estudar essas especificidades, focar no potencial de pessoas muito concretas para realmente revitalizar o centro, sem nunca achar que isto é uma coisa fora da história das cidades. Isto está completamente cartografado, quanto a mim, é um caso de estudo que acontece em muitos lados e faz parte de um processo de milenar, como eu estava a dizer, desde do Morro da Sé, faz parte de um processo milenar que realmente agora temos mais uma fase e que é obviamente superável e que tem os seus exemplos e que, mais uma vez, só pode beneficiar da cultura e não da burocracia para o superar.